E eu hoje tenho a honra de conduzir a nossa coluna semanal com a nossa querida Patrícia Rossi, que já está aqui nos estúdios do Bauru Agora, da Rádio Ouro Verde, com a gente. Pati, seja muito bem-vinda, sabe que é sempre um prazer tê-la com a gente aqui no Bauru Agora. É sempre um grande prazer e uma grande honra. E hoje, de frente com a Gabi, olha só que responsabilidade, hein? Só aumenta cada vez mais. Confesso que eu gosto desse nome, pena que já tem dono esse termo, né? Mas é daqui, é da casa. É verdade, é verdade. Vamos lá então, Pati, porque hoje a nossa ideia é retomar um pouco, mas continuar o assunto que você abordou com o Léo no último encontro. E para começar a nossa conversa de hoje, que o tema será as expectativas que carregamos quando o outro é espelho da nossa dor. Bem profundo. Então, nesse primeiro momento, Pati, como que a gente pode entender que as expectativas que a gente carrega são projeções? Como a gente pode entender isso, Pati? Então, vamos lá. Como você mesmo já colocou, Gabi, esse tema de hoje, ele faz link com o tema da nossa coluna da semana passada, que foi a dor por trás dos nossos julgamentos e das tomadas de decisões. E onde ficou claro que, na grande maioria das vezes, o que nos movimenta é a dor que a gente carrega de forma inconsciente, né? E você me perguntou como as expectativas, elas são projeções. Na realidade, as expectativas, elas são projeções que a gente carrega, né? É muito comum a gente projetar no outro o que a gente gostaria que fizesse para a gente. Então, olha como isso se torna louco, né? Expectativa são projeções que a gente deposita na outra pessoa, querendo que ela venha atender uma demanda que não foi atendida, seja na nossa infância, seja num relacionamento passado, seja em algum momento da nossa vida. Nós tivemos uma demanda que ela não foi suprida e a gente faz essa projeção, a gente cria essa expectativa projetando essas frustrações ou essa falta, né, que nos aconteceu no passado em cima de outras pessoas. Então, é muito sério, porque você acaba depositando a responsabilidade da tua felicidade ou na resolução dos seus problemas na outra pessoa. E na grande maioria das vezes, isso é feito de forma inconsciente e a outra pessoa não tem nem ideia do que está acontecendo na sua vida ou a ausência de situações, né, que ficou lá no passado, que ela está sendo obrigada a suprir. Então, não é nem justo com você e nem justo com a outra pessoa. E o mais comum, Pati, é a gente fazer esse espelhamento das nossas expectativas em pessoas mais íntimas e próximas da gente. Por quê? Porque você disse as palavras exatas, porque na maioria das vezes as pessoas mais íntimas, elas são as pessoas mais próximas e com quem a gente se relaciona constantemente. Então, a gente entende de forma inconsciente que essa pessoa, ela tem que saber o que passa dentro da nossa cabeça, quais são as nossas demandas que não foram atendidas, não foram supridas. E quando isso não acontece, a gente se frustra. Quando você conhece uma pessoa, você não coloca uma expectativa em cima dessa pessoa. Você só vai colocar expectativas em cima dessa pessoa quando você começa a caminhar num relacionamento, né? Não de forma, conheci a pessoa e eu já crio uma expectativa em cima dela. Tem pessoas que fazem isso, mas isso já não é tão comum. É mais comum quando você começa a ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo. Por conta dessa proximidade no relacionamento, você entende que a pessoa tem que adivinhar os seus pensamentos ou as suas necessidades, né? Parece algo, mas Patrícia, adivinha, mas é assim que a gente se comporta. A gente não percebe, como eu disse, é inconsciente, mas a gente faz isso. A gente busca no outro, né, que o outro venha satisfazer uma necessidade tua que não foi atendida, sem ao menos dizer para outra pessoa, olha, faça isso por mim que eu estou precisando, porque muitas vezes você nem tem ideia desse vazio existencial. Exatamente. E, inclusive, o que leva a gente ao nossa próxima abordagem aqui, Paty, a gente tem esse desejo inconsciente de que o outro repare a nossa ferida, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer falar, tem dificuldade em falar, e aí entra o poder da comunicação nesse caso, né, Paty?
Olha, você falou de uma coisa muito interessante, que é o desejo da reparação. Né? Você sempre acredita que as pessoas que estão próximas de você, que são as pessoas mais íntimas, elas têm o dom de reparar as suas dores emocionais. Dores emocionais que muitas vezes você não tem nem o conhecimento da existência dela. E quando a outra pessoa não repara ou não atende a sua expectativa em cima dessa reparação, vem a frustração. Além da frustração vem o julgamento e nesse mesclado todo o que sobra é só a dor. Né? Então, o que acaba acontecendo? Você faz essa projeção, você cria essa expectativa, essa projeção, você acredita que a pessoa está entendendo a sua necessidade e aí você espera que ela supra essa demanda. E quando não acontece, você se frustra. Só que, na realidade, foi tudo uma projeção tua. Né? Olha como é louco, Gabi. Eu já aprendi há muitos anos atrás, quando eu comecei a caminhar no autoconhecimento, que as pessoas, elas criam um personagem para você. Você começa a se relacionar com uma pessoa, ela dificilmente ela vai saber quem você é. Você vai ser para ela aquilo que você definir que ela vai ser. Você não vai ser quem você é para outra pessoa, ela vai escolher quem você é. E em cima disso você vai criar expectativas sobre essa pessoa. Mas você entende que essas expectativas, quem está criando é você, porque você criou um personagem para essa pessoa? Então é evidente que você vai se frustrar quando a pessoa não vir atingir a sua expectativa, você vai se frustrar. Mas na realidade não foi ela que não atingiu a sua expectativa, foi você que criou uma ilusão em cima dela. Embora todo ser humano ele dá sinais de quem ele é o tempo inteiro. A gente só escolhe não enxergar esses sinais. Porque a gente criou um personagem em cima da pessoa. Por quê? Por que eu digo um personagem? A gente cria uma máscara para essa pessoa, porque a gente cria uma expectativa sobre ela. Imagine que você começa a se relacionar com uma pessoa, um amigo seu, e você começa a falar, poxa, essa pessoa é super sincera, essa pessoa... É uma projeção sua. Nem sempre a pessoa está sendo super sincera, mas você resolve olhar para essa pessoa dessa forma. E o dia que você percebe que ela não foi sincera com você, você se frustra. Mas ela não foi sincera desde o início. Você que criou essa expectativa, você criou esse personagem para ela. Sim, e Paty, quais são as consequências que pode ter tanto na pessoa que projeta a expectativa, quanto a pessoa que foi usada como base para fazer a expectativa? Como que isso afeta as duas pessoas, Paty? É sempre a frustração. A princípio, você tem um vazio ali, uma dor ali que você não consegue identificar, por isso você faz essa projeção. É sempre de forma inconsciente, involuntária. Você não está fazendo isso porque você quer, você está fazendo isso por falta de conhecimento das suas emoções. A princípio vem a frustração, porque quando você descobre que essa expectativa ela não está sendo atendida, primeira coisa vem a frustração, depois vem a dor do abandono, porque você fala, poxa vida, a pessoa não foi leal comigo. A pessoa não correspondeu à minha expectativa. Então, você sente que a sua demanda emocional ela não foi atendida. Entra o processo de frustração. E a outra pessoa também, ela se sente injustiçada, porque ela não está entendendo aquilo que está acontecendo. Ela não consegue entender o porquê que você está agindo daquela forma. E o pior, Gabi, na grande maioria das vezes, você vai de relacionamento em relacionamento, de pessoas em pessoas, sem perceber o que está acontecendo. Você se frustra, você não avalia o porquê que você se frustrou, você não percebe que existe uma dor ali que precisa ser olhada, que precisa ser trabalhada, que precisa ser tratada. Você simplesmente corta relacionamento com essa pessoa. E se alguém te perguntar por quê, você vai dizer assim, porque ela não foi leal comigo, porque ela não me defendeu, porque ela não foi justa, porque ela emitiu informação. Você está dando o seu ponto de vista, e nem sempre o seu ponto de vista é o ponto de vista da outra pessoa. Às vezes ela não entendeu o que está acontecendo, porque tudo isso foi uma projeção que você criou, que você viabilizou. Então, é ruim para quem projeta, porque dificilmente você vai ter essa demanda atendida, ou seja, dificilmente você vai conseguir suprir essa dor emocional dentro dessa projeção.
E de quem está recebendo essa projeção é uma injustiça, porque na grande maioria das vezes a pessoa não está nem percebendo o que está acontecendo. Então é triste. E tem como se liberar desse ciclo, Paty? Tem, Gabi. Eu sempre digo que todo o processo é o autoconhecimento, é a autoavaliação. Em todas as situações aonde você sai e fica algo que não ficou claro, fica um aborrecimento, fica uma dorzinha assim, tem alguma coisa errado, procura reavaliar toda a situação. Procura entender qual foi o processo que levou àquele desfecho. Quando você começa a fazer a sua autoavaliação, será que não tem uma dor minha e uma demanda que eu não observei? Será que eu não estou acionando alguma dor? Será que não tem nenhum gatilho emocional aí? Será que realmente a pessoa fez algo para mim? Ou será que eu construí uma narrativa que não foi a narrativa que de fato realmente aconteceu? Então, para você quebrar esse ciclo, primeiro você tem que conhecer as suas emoções e os seus sentimentos. E aí é o mais difícil, Gabi. Porque tem muitas pessoas que sofrem e quando você pergunta, mas o que está acontecendo? Eu estou sentindo assim, assim, assado. Aí você pergunta, onde dói? Ela não sabe dizer. Qual é o nome dessa dor? Você está com raiva? Você está chateada? Você está magoada? A pessoa não sabe nominar o sentimento dela. E se ela não consegue dar nome àquilo que ela está sentindo, você acha que ela vai conseguir enxergar aonde está a dor emocional dela? Ela não consegue nem nominar. Então, a clareza vem. Pergunta para você mesmo, por que eu estou agindo assim? Da onde está vindo isso? O que eu posso melhorar? Começa a fazer esse posicionamento, que dentro desse posicionamento, as suas respostas, elas virão. Porque tudo que você precisa está dentro de você. Você só precisa perguntar. Quando você pergunta, a resposta vem. Antes da gente finalizar, Paty, eu quero propor um grande resumo do que a gente falou hoje, porque enquanto você falava, não teve como eu não pensar em como os relacionamentos, vou falar especificamente dos jovens, mas pode ser em qualquer faixa etária, como relacionamentos, falando romanticamente, mas pode ser qualquer tipo de relacionamento, estão, não é vagos, vazios hoje em dia, digamos assim, né? Hoje em dia nos jovens tem os famosos ficantes, né? Não é namorado, você só fica com a pessoa ali boa. E na grande maioria dessas relações sempre tem a pessoa 1, que é aquela pessoa que por ela já estaria namorando essa pessoa, já estaria num compromisso sério, e a pessoa 2 que não quer nada sério com a pessoa, quer só ficar ali de vez em quando. Aí ela pode ou não comunicar essa pessoa. Pode comunicar essa pessoa que não quer nada e pode não comunicar e ficar magoando a pessoa até acabar tudo de vez. Então, por que eu contei tudo isso, Paty? Porque eu quero propor um resumo de tudo que falamos hoje pensando o que podemos fazer quando nós somos a pessoa que queria mais e não teve a expectativa alcançada, e o que nós podemos fazer quando a gente percebe que aquela pessoa tem uma expectativa em cima da gente e a gente não consegue suprir. O que a gente pode fazer sendo cada uma dessas duas pessoas, Paty? Gabi, tem uma grande estratégia em cima de tudo isso, né? É uma coisa que eu costumo falar para as pessoas, independente de qualquer idade que ela tenha, seja jovem, seja adolescente, seja uma pessoa mais idosa, independe da idade. É lógico que com o processo da maturidade você consegue ter mais clareza do que uma pessoa mais nova teria, né? Mas uma pessoa que ela não consegue conviver em companhia dela, sabendo que se fazendo feliz, dificilmente ela vai conseguir se relacionar com outra pessoa e fazer outra pessoa feliz. E permitir que essa outra pessoa faça ela feliz. Por quê? Porque só aí já existe um vazio existencial muito grande que ela procura suprir esse vazio em outros relacionamentos. E isso nunca vai dar certo, porque a outra pessoa ela não tem o poder de te fazer feliz. A felicidade é sua, você tem o poder de se fazer feliz. Quando você acredita que você só vai estar feliz estando ao lado da outra pessoa, já tem algo errado aí. Você já começa a observar que tem algo errado aí. E dentro dessa comunicação que você trouxe, olha, esse é um ficante, mas ele quer levar o relacionamento para um outro patamar. Observa.
antes de ser ficante? Porque a pessoa dá sinais. Lembra que eu te falei? Sim. Você sempre vai dar sinais de quem você é. Né? Mesmo que você crie um personagem, uma máscara para outra pessoa vestir, ela sempre vai dar sinais de quem ela é. E se você é uma pessoa que você sabe o que você quer, quem você é, você sabe interpretar os sinais que você recebe. Então vamos lá. Se você está se relacionando com uma pessoa e ela no início ela fez tudo para ficar com você e de repente ela começa a se afastar, tem algo errado aí. O processo foi só para te ganhar. Isso não é legítimo. Então, no primeiro sinal que você está envolvido emocionalmente, a pessoa vai te abandonar emocionalmente. Por quê? Porque essa pessoa que fez todo esse processo, ela tem vazio emocional. Assim como você tem um vazio emocional, ela identificou esse vazio, ela criou essa narrativa de suprir toda a sua necessidade para te envolver. A partir do momento que ela te envolveu, ela não tem mais interesse nenhum, ela parte para outra pessoa. É como se fosse um predador. Então, observa os sinais. Se você é uma pessoa que você quer um relacionamento um pouco mais duradouro, você não quer ser um ficante, você vai observar que tem as pessoas que são ficantes. Quem são os ficantes? Ele está com um, está com outro, está com outro. Ele está numa baladinha, ele beija um, beija outra, beija outra, beija outra. Aí, se você é uma pessoa que você não quer entrar na vibe dele, você não tem que entrar na vibe nem de ser ficante, porque ele já deu o sinal que é isso que ele quer. Faz sentido o que eu estou falando? Faz todo sentido. A gente tem que observar os sinais. Se você não quer ser uma presa na mão de ninguém na sua vida, não se permita isso. Observe os sinais. Primeiro, se ame, se respeita, conheça o seu valor, porque nós temos que entender qual é o nosso valor. E dentro daquilo que você entende que é o seu valor, você vai se relacionar com pessoas que têm o mesmo valor que você. Que está ali no mesmo nível que você, que busca as mesmas coisas que você. Caso contrário, não vai dar bom, vai dar ruim. Você pode ter certeza disso. Observe os sinais. Sempre. Se autoavalie o tempo inteiro. Entenda quais são as suas necessidades. Observe onde estão as suas feridas emocionais. Tenha coragem de fazer um enfrentamento e se propor a cura em cima dessas feridas, porque a única pessoa que tem o dom de curar você é você mesmo, ninguém mais. A única pessoa que tem o dom de fazer você mudar é você, ninguém mais. A única pessoa que tem a capacidade de te fazer feliz é você, ninguém mais. A outra pessoa, ela tem a capacidade de compartilhar momentos de felicidade com você. Sim. É diferente, né? Uma conquista, um momento de alegria, um momento prazeroso, isso você consegue no ambiente familiar, nos ambientes românticos, mas a tua felicidade plena só depende de você. Ninguém mais, ninguém tem esse poder além de você. Maravilha, essa é a nossa querida Patrícia Rossi, analista comportamental. Paty, fica à vontade para divulgar seu trabalho para os nossos ouvintes. Bom, você me encontra nas redes sociais, o meu Instagram é Patrícia Rossi _oficial, canal no YouTube Patrícia Rossi Treinamentos e o meu WhatsApp, que é 997740965. Fique muito à vontade para entrar em contato nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, vou repetir, 14997740965. E fique à vontade também para dar sugestões em relação às nossas colunas, tirar suas dúvidas. Eu estou aqui para isso, tá bom? Maravilha. Patrícia Rossi, analista comportamental. Paty, grande beijo, um abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados. Até semana que vem.